Oi gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária. No vídeo de hoje eu trago pra vocês as minhas 11 leituras do mês de junho. Eu já comecei o mês lendo uma das minhas autoras queridíssimas do momento, Amores Verdadeiros, da Taylor Jenkins Reid. Primeiramente foi publicado só em e-book, agora já tá disponível também em formato físico. Ele vai trazer a história de uma mulher que passou pelo processo doloroso de luto após o marido dela ter sido dado como morto depois de um acidente de helicóptero. Ele era o grande amor da vida dela, aquela paixão desde a época da escola, e foi muito difícil pra ela superar toda essa situação. Agora ela finalmente conseguiu dar um novo rumo ali pra vida dela, está noiva de novo, e aí ela recebe a ligação do marido dela dizendo que ele na verdade está vivo e voltando pra casa. Esse foi mais um livro da autora que eu devorei, aquele tipo de leitura que eu não queria parar de ler, que foi muito fácil me envolver com as emoções da protagonista e que eu gostei muito de ver de como ela trabalhou essas emoções. Sendo assim, bem sincera, o comecinho do livro em si não me envolveu tanto assim com a leitura, porque ele vai retratar mais esses anos realmente de adolescência da protagonista, o momento anterior à entrada da vida adulta dela, e nesse primeiro momento foi uma leitura que eu tava assim um pouco mais distante, mas depois que realmente ela vira adulta, que começa toda essa questão desse conflito emocional que ela tá vivendo, aí sim eu devorei, aí eu não queria parar de ler, e eu acho que a Taylor Jenkins Reid, ela trabalha tudo isso muito bem, mesmo que de uma forma também bastante ágil. Esse é um livro que ela escreveu antes de Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, antes de Daisy Jones and the Six. Se eu não me engano, esse é o quarto romance que ela escreveu depois de Em Outra Vida Talvez, que é outro livro dela que eu gosto muito. Então assim, é mais um livro em que a gente também consegue ver essa formação da autora até chegar no estilo que a consagrou de fato, que foram, né, com Os Sete Maridos de Evelyn Hugo e Daisy Jones and the Six. Eu tô dizendo isso porque dá pra ver assim que o livro, ele não tem assim tantos detalhamentos e talvez um refinamento que a gente vai encontrar nos livros anteriores, ainda que tenha sido uma leitura assim deliciosa. O que eu realmente mais gostei de ver foi como ela trabalhou as emoções, como eu mencionei. Eu acho que ela trouxe uma perspectiva bastante interessante, que é essa de fazer a gente questionar: será que a gente só tem realmente um grande amor na nossa vida? O fato de a gente amar uma pessoa apaga o fato de que a gente pode amar outras pessoas de formas diferentes. Então eu gostei dessa reflexão e a perspectiva que ela trouxe. Só em termos realmente de história, que eu achei talvez que algumas coisas ficaram um pouco assim por cima. Então as explicações sobre como o marido dela sobreviveu e tal, eu achei um pouco superficial. Não soou tão verossímil assim pra mim, embora eu saiba que esse não seja o foco realmente da história. O interesse não era contar como ele sobreviveu. E realmente dá pra perceber também que ela usou desse artifício pra poder colocar a protagonista nessa situação de se ver entre esses dois amores pra debater o tema. Se fosse, acho que uma outra situação em que, por exemplo, que ela soubesse que o marido dela estava vivo e que ela, sei lá, tivesse se apaixonado por outra pessoa, seria muito mais fácil a gente olhar pra ela realmente com esse olhar de julgamento ao invés de entender o que ela tá passando. E desse jeito que ela construiu, foi mais fácil dela trabalhar a temática. Minha segunda leitura do mês foi uma antologia de contos, que foi a Vozes Negras. Eu comprei esse livro em financiamento coletivo no ano passado, mas ele tá disponível em e-book e você também encontra a versão física no site da editora. Ele vai trazer 4 contos com protagonistas negras, escrito por mulheres negras, e ele vai trazer contos que são bem diferentes entre si, tanto em história sendo contada, tanto em estilo. No primeiro conto, por exemplo, a gente vai ter a história de uma jovem universitária chegando em São Paulo, indo estudar na faculdade, vai tratar da questão da solidão da mulher negra, e por mais que ela se envolva romanticamente com um rapaz ali na história, o tempo todo a protagonista te mostra que essa história não vai ter um final feliz. Então ela vai quebrando essa expectativa do romance que é ao mesmo tempo construído. No segundo conto, a gente tem a história de uma mulher que hoje é uma jornalista, e a gente observa toda a trajetória de vida dela, lembrando de como ela chegou nesse caminho, a influência que ela recebeu principalmente do livro Quarto de Despejo. Então a gente acompanha essa história de formação dela. O terceiro conto é o que mais se destoa, porque ele é um conto de ficção científica que se passa num futuro distante. Inclusive, ler nesse momento trouxe muitos pontos de contato com a nossa realidade, porque as autoras que publicaram esse livro no ano passado descrevem esse futuro a partir de uma pandemia que colocou toda a população em isolamento social. E já o último conto vai trazer a história de uma jovem que sonha em ser bailarina, nunca pôde fazer as aulas e que vai surgir
surgiu uma possibilidade dela começar a fazer aulas numa ONG que vai aparecer ali na comunidade onde ela mora. Mesmo todas as histórias, mesmo tendo estilos diferentes, são leituras bastante gostosas de se fazer. Cada uma delas traz uma mensagem bastante importante que se fortalece principalmente pelo fato dela ter sido escrita em vozes próprias. Outra antologia que eu li esse mês foi uma antologia da qual eu fiz parte, que é a antologia então Vem Dia dos Namorados, que ela traz 8 contos escritos por 8 diferentes autoras, cada uma delas com personagens que querem ou evitar o Dia dos Namorados ou que estão super ansiosas por essa data. Então o único conto que até então eu tinha lido da antologia foi o próprio conto que eu escrevi e pude fazer então a leitura agora dos demais e foi uma leitura muito gostosa. Tem contos que tem um tom mais divertido, mais engraçado, tem outros contos que vão ter um toque um pouco mais dramático, tem outros que vão ter um toque um pouco mais melancólico, mas todos têm uma narrativa que é muito gostosa e que é muito fácil de você entrar nela. A gente tem também diferentes amores sendo retratados, a gente tem histórias entre um amor conjugal, entre histórias que falam de um amor próprio, e foi muito gostoso ver a perspectiva que cada autora deu aqui pra trabalhar essa data. Esse mês eu também li o Iluminado, do Stephen King, que é um grande clássico do autor, foi o livro que o consagrou, vai trazer a história, né, de uma família que se muda pra um hotel. O pai dessa família, ele tem problemas com bebidas, ele tá passando por um bloqueio criativo, ele é escritor, e ele acha que indo com a família pra esse hotel, eles vão ter uma chance de um recomeço. A questão é que o filho dele, que é o Danny, é uma criança iluminada, então ele tem visões sobrenaturais, ele consegue ler o pensamento dos pais, e ele começa a ser assombrado pelo hotel. Pra quem viu minha vídeo resenha, viu que é uma leitura difícil pra eu fazer isso, porque eu realmente não consigo me envolver com a escrita do King. A narrativa dele é difícil pra que eu acesse, pra que eu me envolva, então foi uma leitura monótona. Eu não senti medo lendo o livro, porque eu realmente não consegui me envolver ali na história. Ainda assim, eu gostei de como ela foi construída, eu gostei de como ele trabalhou essa questão do grande horror da história, por não ser necessariamente um horror sobrenatural, mas essa questão da perversidade da mente do protagonista. E eu gostei principalmente de como ele construiu a narrativa, ainda que eu não tenha me envolvido com ela, porque ela é uma narrativa que é muito próxima da mente dos personagens, então você tem narrativas dentro de narrativas, porque você tem essas intrusões na mente de um personagem, então ele refaz fluxos de consciência. Então é daqueles livros que, embora eu reconheça as características, as qualidades dele, não foi uma leitura pra mim. Logo depois eu fiz uma leitura super leve, divertida, pra relaxar mesmo, que foi o De Repente Nós Dois, da Deborah Strogo, que, como eu mencionei também na vídeo resenha, já está disponível em e-book numa versão atualizada e revisada, e em breve vai sair uma nova edição física do livro, porque esse aqui foi comprado em financiamento coletivo. Ele vai trazer a história de melhores amigos que vão juntos por um cruzeiro, isso porque a Nicole, que é a protagonista, tá passando por um período também de bloqueio criativo e acabou de ser traída pelo namorado, então ela tá ali realmente na bad, e o melhor amigo dela, que é o Guido, quer tentar dar um up ali nela. A grande questão é que enquanto eles estão nesse cruzeiro, eles começam a se sentir atraídos um pelo outro, algo que nunca tinha acontecido. Então a história é bem gostosa de você acompanhar, por ela trazer, né, esse clichê dos melhores amigos que se apaixonam, que a gente que gosta de romance adora. A escrita da Débora também é super fluida e envolvente, dá aquela sensação realmente de você tá batendo papo ali com um amigo, até porque ela faz uso de uma linguagem que é muito usual mesmo, uma linguagem muito comum. Ela coloca palavrões, ela faz várias piadinhas adultas, então você tem também um tom adulto pra esse livro. Ele é um livro com cenas hot, e embora o final tenha trazido um conflito ali que também não me soa assim tão verossímil e talvez não tão necessário ali na história, eu gostei muito de como ela trabalhou esse conflito dos personagens, de se apaixonarem e de repente sentirem que como que vai ser isso, porque eles são amigos, não querem estragar a amizade. É realmente uma história focada na relação dos dois. Esse mês também finalizei a releitura da série Harry Potter, então As Relíquias da Morte, a chance de reler esse livro me fez ter a sensação de que ele é realmente um dos meus favoritos da série, rivalizou ali pra mim com O Prisioneiro de Azkaban em primeiro lugar. Foi uma leitura extremamente fluida e envolvente, que realmente me deixou assim admirando como cada pecinha da história foi conectada aqui nesse final, como ela retoma vários aspectos anteriores da série, como ela é uma leitura também que desperta muitas emoções por a gente estar no final da série, por ela trazer tantas revelações e reviravoltas, por trazer muitas despedidas também. Mesmo que tenha sido a terceira vez que eu estava lendo esse livro, depois de eu ter assistido os filmes também várias vezes, ainda assim foi uma leitura que me causou
diversas emoções, como se eu estivesse lendo pela primeira vez. Dando início às leituras da minha TBR, da Maratona Literária de Inverno, o primeiro livro da TBR que eu li foi Você Por Aqui, da Ana Rosa e da Blanche Caidé. Esse livro faz parte do clube de assinatura da editora PS Dois Pontos, então ele saiu em tiragem limitada. Agora, em junho, ele teve uma segunda reimpressão que foi exclusiva para este momento, então o livro não está mais disponível para compra em exemplar físico e também não está disponível em e-book, porque não faz parte do propósito da série, né? Então a editora PS tem esse clube de assinatura que é exclusivo para os assinantes, então só se você comprar durante o período de venda ali é que você vai ter acesso a esses livros. O propósito dessa série Melhores Amigas, então são 3 livros que fizeram parte desse clube aqui, é ser escrito por 2 escritoras e trazer a história de melhores amigas. E aqui a gente conhece a história da Dandara e da Simone, que eram extremamente próximas, mas por conta, né, dos caminhos que cada uma tomou, elas acabaram se afastando. Agora a Dandara tá grávida, só que ela tem dificuldades no relacionamento dela porque ela é negra, o namorado dela é branco e ele parece que não está assim muito atento às questões raciais que ela sofre, a família dele é preconceituosa e ele não enxerga como eles tratam a Dandara. E aí quando ela vai para uma consulta de pré-natal, a médica dela não pôde ir, foi substituída, e a médica que vai atendê-la é justamente a Simone, que foi essa grande amiga de infância dela e que hoje tá ali, ralando, inclusive estudando, porque ela tem uma prova que tá se aproximando e essa prova pode trazer toda uma mudança na vida dela. A família dela depende bastante financeiramente dela e ela tá passando por toda essa questão da ansiedade, dessa pressão profissional em cima dela. Cada capítulo é narrado pela perspectiva de uma das personagens e embora cada uma das narrativas, né, que foi escrita por uma das diferentes autoras, traga a voz das personagens, de um modo geral a narrativa é muito homogênea. Então assim, não dá pra você ler e sentir que cada coisa foi escrita por uma pessoa diferente. Existe realmente essa sensação de que o livro foi escrito por uma só pessoa ou 2 pessoas que estavam muito entrosadas entre si para escrever. É uma leitura muito gostosa. Eu li o livro assim em questão de 2 horas porque eu realmente devorei. As autoras souberam trabalhar muito bem os conflitos emocionais que as protagonistas estão vivendo, mesmo que a Simone ela enfrente, né, problemas que não tem nada a ver com a minha realidade, porque de novo, eu sou branca, ela é negra e ela enfrenta problemas que têm a ver com o fato dela ser uma mulher negra. Toda essa questão da ansiedade que ela sofre, foi muito fácil de me identificar com isso, porque eu também tenho ansiedade, então assim, a autora trabalhou muito bem todas essas sensações dela. E eu acho que as 2 conseguiram inserir muito bem as questões raciais que estão presentes aqui e principalmente fazer dessa uma história realmente de melhores amigas. É muito gostoso você ver o apoio que uma dá pra outra e a diferença que isso faz na vida de cada uma delas. Então elas têm cada uma a sua trajetória sendo contada, passando por suas próprias experiências, e são histórias extremamente válidas, histórias de que a gente vê realmente aí no dia a dia e que é muito gostoso a gente encontrar assim num livro. Mais uma leitura pra maratona que entrou pra minha lista de melhores do ano desse primeiro semestre foi Invisível, da Amy Oliveira, que vai trazer a história da Karina, uma garota que estuda num internato e que tem a habilidade de ser invisível. As pessoas não costumam reparar nela e ela faz uso dessa habilidade pra fugir desse internato, e numa dessas fugas dela, ela acaba sendo atropelada pelo Pedro, que é um rapaz da alta sociedade, que é o oposto dela em termos de exposição, e a partir desse encontro entre eles, ela vai passar a experimentar dessa sensação da primeira vez na vida dela de alguém estar reparando em quem ela é. O livro ele tem uma característica histórica que é bastante importante para a trama como um todo. A gente não tem definido o momento em que o livro se passa, mas fica algo aí entre as décadas de 1960, 70, 80. A gente percebe que se passa nesta fase e, como eu mencionei, isso é importante para os acontecimentos, para como isso impacta os personagens, para as coisas que acontecem. O livro é totalmente focado na relação entre os dois, da Karina e do Pedro, e mesmo que ele tenha uma narrativa aí em terceira pessoa, a Aimee consegue se aproximar muito das emoções e pensamentos de cada um dos personagens. A gente tem uma narrativa que se alterna entre a perspectiva da Karina e do Pedro, e isso é bastante importante, principalmente porque a Karina é uma garota extremamente insegura, então a gente vê muito pela perspectiva do Pedro que as coisas às vezes que ela acha, que ela sente, não são verdade, não se concretizam, mas isso afeta demais a forma de como eles vão se relacionar e as coisas que acontecem, justamente porque ela tem essa insegurança toda. A Aimee trabalha com muita sensibilidade, trabalha muito bem essas emoções da Karina, a ponto de assim, de eu ter sofrido, de eu ter me angustiado, de eu querer assim abraçar realmente ela por tudo aquilo que ela sente, ao mesmo tempo em que ele tem essas passagens que são dolorosas por causa, né, dessas dores que ela carrega. O livro também tem uma doçura muito grande, porque o relacionamento entre eles, ai, olha, nem sei o que dizer sobre esse casal. E aí quando chega também no final, o livro ele tem também algumas reviravoltas, é aquele final assim que te dá tipo um soco no estômago, porque
que te faz sofrer, mas é uma angústia também necessária de um amadurecimento que a protagonista precisava passar. Então eu gostei muito dos rumos que a Aimee deu pra história como um todo e principalmente da narrativa dela, que foi tão sensível e que trabalhou assim tão bem as emoções dos personagens. Mais um livro que também entrou pra minha lista de melhores desse primeiro semestre e que também me deu vontade de abraçar a protagonista foi Um Lugar Bem Longe Daqui, da Delia Owens. Olha, foi difícil fazer a leitura desses dois livros assim, seguidos um do outro, porque foi sofrimento atrás de sofrimento, mas eu sobrevivi. Esse livro também tem sua característica histórica, então ele vai se passar na década de 1950 nos Estados Unidos e alternar esse momento com o final da década de 1960 na mesma cidade, onde aconteceu um assassinato. Então a gente vai ter a investigação desse caso, a resolução do que aconteceu, ao mesmo tempo em que a gente volta no tempo para poder acompanhar todo o que aconteceu neste meio tempo até chegar nesse ponto do assassinato. A gente tem aqui um romance de formação em que a gente acompanha o crescimento da Kia, que é a protagonista, que foi abandonada pela família ainda criança e cresceu sozinha no brejo onde ela mora. Ela é completamente marcada por essa sensação de abandono, de rejeição que ficou por conta, né, de tudo aquilo que ela passou. Isso molda quem ela é, molda as relações que ela vai ter. E ela também tem um estigma muito grande de ser a garota do brejo. Então ela sofre esse preconceito por ela estar à parte da sociedade, por ela não conseguir interagir com as pessoas, por as pessoas julgarem que ela tem esse preconceito com ela, por ela vir desse lugar que é considerado basicamente um lixo. E a autora, ela trabalha muito bem todas essas emoções da personagem. Também é um livro que te faz sofrer assim horrores por tudo que a protagonista é obrigada a passar. Ao mesmo tempo, a Delia Owens, ela é cientista, ela é bióloga, então ela também desenvolve muito bem a questão da natureza que rodeia a Kia. Existe uma ligação muito grande entre ela e o meio onde ela está. É como se também houvesse uma metáfora deste lugar, porque esse lugar, que é visto como lixo por muitas pessoas, abriga uma riqueza, uma diversidade muito grande, exatamente como a própria Kia. E o fato também da Kia enxergar essa beleza faz também com que esse livro seja um elogio a esse lugar, a apresentação, né, desse meio com outros olhos para nós leitores. Então existe esse trabalho muito sensível da narrativa, é uma narrativa também que esconde seus segredos, porque ela também consegue revelar algumas coisas e esconder outras para trazer revelações e reviravoltas na história. Eu gostei demais de como a autora trabalhou o final do livro. A história em si toda é muito bem construída, seja por trabalhar bem as emoções da protagonista, seja por lidar com essas questões externas que vão fazendo a história mais intrigante, que mais ao final trazem toda essa carga de tensão. Não é um livro que você faz aquela leitura voraz que você devora, ele tem uma leitura que é mais lenta justamente por ela ser assim tão bem minimamente trabalhada. Também tinha colocado na minha TBR o Young Adult da Larissa Siriani, Amor Plus Size, que vai trazer a história da Maitê. Quando o livro começa, a Maitê já é adulta, ela tá indo se encontrar com uma jornalista para contar como foi então que ela se transformou em uma modelo plus size. E aí a gente volta então no tempo para acompanhar a Maitê adolescente com seus 17 anos no último ano do ensino médio, passando então por todas as coisas que naquele ano acabaram transformando o caminho dela a ponto dela futuramente se transformar numa modelo. Ela sofre pelo fato dela ser gorda, porque justamente não é fácil você viver num mundo que exclui essas pessoas, que ignora que as pessoas podem ser gordas, em que roupas, lugares que você vai, tudo é feito pensando em pessoas que são mais magras. A relação que ela tem com a mãe é bastante difícil, justamente porque a mãe é aquela pessoa que tá o tempo todo querendo que ela emagreça, culpando ela pelo próprio peso, como se ela fosse responsável pela própria gordura, com aquela coisa do tipo, ah, você não se esforça pra emagrecer. E aí, quando o grande crush da Maitê na escola se aproxima dela, começa talvez a reparar nela, isso causa toda uma transformação na vida dela. Então, por um lado, a gente tem esse retrato muito fiel desta fase da vida, deste ano de ensino médio, em que a gente tem esse conflito aí das paixões adolescentes, dessa rotina escolar, que você tem essa coisa do se preparar pro vestibular. A Maitê vai fazer Enem também. Então, assim, eu gostei muito de como a Larissa Siriani retratou muito bem essa fase da vida, me fez lembrar da minha fase de adolescência. Isso me soou tudo muito verdadeiro. E por outro lado, ela trabalha então a questão da gordofobia. É extremamente importante que ela tenha como protagonista uma personagem fora dos padrões, pela perspectiva que a Maitê traz, pelos temas que ela vai desconstruindo.
E também é um livro que traz como tema os transtornos alimentares, então também foi muito importante a Larissa Siriani incluir isso aqui na narrativa. E mesmo que tenham passagens que são mais pesadas, que são mais difíceis, isso perde um pouco dessa carga justamente por causa da linguagem que ela utiliza. A Larissa Siriani tem essa narrativa que é muito leve, com uma linguagem que é muito usual, então isso faz da leitura mais fluida, abranda um pouco tudo aquilo que ela tá trazendo. E mesmo que a gente tenha também essa história, esse romance que acontece, que deixa a gente com um sorriso no rosto, quentinho no coração, eu amei demais ver a trajetória de empoderamento da Maitê. Ver a Maitê aprender a se amar é algo lindo de se ver e também muito inspirador, empoderador e importante de se estar numa história. E aí a minha última leitura do mês, que na verdade foi um livro que eu fui lendo ao longo do mês, lendo um trechinho por dia, foi o Como Evitar Preocupações e Começar a Viver, um livro então de não ficção que eu resolvi ler pra tentar trabalhar a minha própria ansiedade, a minha maneira de lidar com preocupações. Por um lado, eu acho que foi um livro bastante proveitoso, teve bastante coisa prática que eu tirei dele, que vão poder me ajudar a lidar realmente com a minha maneira de pensar. Então realmente mudar a maneira de como eu lido com meus pensamentos, como eu lido com as minhas preocupações, os gatilhos que isso podem causar em mim. Por outro lado, é um livro também que eu tenho várias ressalvas, que eu acho que é importante também a gente ler com este olhar, para você também poder selecionar aquilo que vai ser útil e proveitoso para você daquilo que não vai ser. Então ele é um livro que foi escrito acho que na década de 1960, faz bastante tempo, num momento em que o contexto de vida era muito diferente, então a maneira de você encarar algumas situações e tal é diferente do que a gente encara, do que a gente vive hoje. Ele também foi escrito num momento em que a compreensão de transtornos mentais é bem diferente da que a gente tem hoje, então ele tem passagens que falam: você pode resolver sua depressão em 2 semanas, depressão é falta de fé, o tipo de coisa que assim, que é absurdo, que a gente sabe que não é por aí. Então esse tipo de coisa eu realmente deixei de lado, assim como também é um livro que ele tem uma visão que é muito meritocrática, é escrito realmente pela perspectiva de um homem branco, hétero, cis, dentro de todos os padrões e tal. Então assim, embora seja um livro que eu tenha ressalvas em algumas partes, porque isso afeta a maneira de como ele tá lidando com essas resoluções de problemas, por outro lado, tiveram coisas que foram úteis e são essas coisas úteis que eu vou aplicar e que eu vou fazer uso pra mim. Conta pra mim aqui nos comentários quais foram as leituras de vocês desse mês, desses livros que eu li, quais chamaram mais a atenção de vocês. Não esqueçam que esse mês tá rolando promoção aqui de 9 anos da minha vida literária, tá rolando sorteio de kits de livros, sorteio de Kindle no Top Comentarista e também tá rolando uma leitura conjunta de O Irlandês da Tayana Alves, que a gente vai fazer a discussão dele assim que a leitura acabar, lá pelo Instagram. Vai ter a participação da Tayana na live também. Peço desculpas por fazer essa discussão lá no Instagram, não aqui no YouTube, mas é por questão realmente de equipamentos. Eu não vou conseguir fazer a live aqui, por isso que eu vou passar ela lá pro Instagram. Se você gostou desse vídeo, aproveita e deixa sua curtida, porque isso ajuda muito na divulgação do meu trabalho. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo, já aproveita, se inscreve e ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. Me acompanha também nas demais redes sociais, que a gente tem um contato mais próximo por lá. Beijos a todos e até o próximo vídeo.